Olá, seja muito bem-vindo a mais uma escola bíblica, onde a gente vai estudar a última lição desse ano. É o último domingo, um ano muito diferente do que a gente está habitualmente acostumado a viver. Deus nos fez aprender muitas coisas durante esse ano, coisas diferentes através da sua palavra, expectativas diferentes, uma visão diferente através de esperança, fé, através do amor. E principalmente no nosso dia a dia, Deus nos fez compreender e mudar perspectivas da nossa realidade. A gente começou a observar de maneira diferente tudo que está ao nosso redor. E nesse ano a gente tem muito a orar a Deus agradecendo por ter chegado até aqui, orar a Deus pelas pessoas que têm passado por sofrimento, orar a Deus por famílias, pessoas que perderam seus entes queridos, e orar a Deus para que Deus continue sustentando a nós, a sua igreja, sustentando a vida de todos. Quero orar com você antes de começar a nossa lição, a última lição do ano, lição número 13. Essa lição, vamos falar sobre Abacuque. Eu já peço que você pegue sua Bíblia aí para a gente poder conversar, dialogar um pouquinho e meditar um pouco na palavra de Deus nesse tempo que teremos de conversa. Você pode fechar seus olhos, a gente vai orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia lindo que o Senhor nos dá, um dia, Deus, que é abençoado por Ti, onde Suas misericórdias, mais uma vez, chegou até nós, nos dando fôlego de vida, nos dando graça. Agradecemos ao Senhor pelas famílias que têm se encontrado nesses últimos dias, que o Senhor, Deus, possa continuar abençoando e nos fazendo recordar de Jesus, Seu Filho amado, que foi enviado à terra para cumprir o plano de salvação, para nos salvar, para nos colocar diante do Senhor e nos reconectar contigo, Deus. Muito obrigado por tudo que estamos vivendo. Abençoe esse momento de estudo que nós vamos ter. Cuide, Deus, das famílias que estão enlutadas, passaram por momentos difíceis. Cuide da sua igreja nesse tempo de pandemia. Nos faça vencer esse grande desafio e nos ensine a atravessar esse grande momento que estamos vivendo na história da humanidade e que a sua igreja possa continuar sendo firme, forte diante do Senhor, conduzido pela sua mão. Em nome de Jesus nós oramos, Deus. Amém, amém. Como foi seu Natal? Espero que tenha sido muito feliz, muito alegre, passado com sua família, com todos os devidos cuidados. Você possa ter saboreado aquele panetone, aquela rabanada, aquele tanto de comida que às vezes nem cabe em nós, mas a gente ainda insiste. Espero que você não tenha passado mal de tanto comer também. Espero que você esteja muito bem. A gente vai falar um pouquinho da lição de hoje. Se encontra em Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17. Na verdade, só vamos ler 2 versículos, 17 e 18. Então, abra sua Bíblia para a gente poder ver isso. E o tema da lição de hoje é: quando há adversidade, são tempos difíceis. Quando há adversidade, são tempos difíceis. Essa lição desse trimestre foi um pouco diferente do que habitualmente nós estamos recebendo, estamos estudando. Normalmente as lições são escritas por pastores, por homens. Na maioria delas, a maior parte, quase todas as lições, eu acho que raramente eu vi uma revista completa como essa, que foi escrita somente por mulheres, pastoras, educadoras, diáconos, diaconisas, pessoas e mulheres direcionadas por Deus para abençoar a Igreja Batista nesse último trimestre do ano, movidos lá pelo Outubro Rosa, um mês que falamos muito sobre cuidados da saúde da mulher e tal. Já aí pegou já o novembro, dezembro, e Deus nos abençoou demais através da vida dessas irmãs que escreveram a lição. E hoje, quem escreveu a lição foi a educadora Ana Valéria Mesquita Alves de Araújo. Sinceramente, não a conheço, não sei de onde é, mas ela, com todo carinho, cuidado e direcionamento do Senhor, escreveu essa lição com graça e sabedoria dada por Deus, vai falar aos nossos corações nessa manhã, nesse momento. Quero já ler
a palavra de Deus, Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18, diz assim, olha, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Esse é um texto muito conhecido pela Bíblia. Ainda assim alegrarei no Senhor, no Deus da minha exaltação. É a versão mais conhecida. Para quem não sabe, Abacuque é quase no final do Antigo Testamento, pouquinho antes ali de Zacarias, Sofonias. Se você quer vir do Novo Testamento para trás, você vai ver lá em Malaquias, depois Zacarias, Sofonias e Abacuque. Se você está na dúvida de como achar, ache Mateus. Depois volte um pouquinho, Malaquias, um pouquinho mais, Zacarias, Sofonias e Abacuque. É o último capítulo. Nós vemos essa declaração do profeta falando, exclamando para o povo, um profeta que anunciava as maravilhas de Deus ao povo, ou maravilhas, ou condenações. Tudo que Deus tinha para falar ao povo, o profeta anunciava, e aqui ele explana que, ainda que aconteçam várias coisas no nosso tempo, ainda que aconteça muitas dificuldades, ainda que aconteça coisas que são contrárias à normalidade, mesmo assim eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Essa precisa ser a nossa declaração, precisa ser o desejo do nosso coração, precisa ser a nossa busca. A vida, ela mudou de maneira muito literal. São novos tempos. Nós fomos obrigados a enfrentar e viver uma nova rotina, enfrentar e viver uma nova maneira de se mover pela sociedade. Por que eu digo se mover? Porque ninguém mais é visto sem máscara. Ninguém mais chega no ambiente sem procurar um álcool em gel no lugar, no dispenser, seja no totem, seja em qualquer outro lugar. Aqui na igreja, você chega na igreja, você logo de cara, sua temperatura, ela é aferida. E logo depois você ainda toma uma borrifada de álcool em gel na mão, ou, se duvidar, você leva até no rosto. Mas a gente não dá, às vezes não é muito intencional, não é de propósito. Mas é comum a gente viver esse novo momento, a gente buscar uma nova maneira de se mover, uma nova maneira de se comportar. A gente precisou entender como é viver uma nova vida. E a gente pensa, será que a gente está pronto para viver isso? Como vai ficar a minha família? Como vai ficar o relacionamento da nossa casa? E como vai ser o nosso trabalho? A maneira de a gente dialogar dentro de casa mudou. Muitas famílias precisaram ficar dentro de casa. Jovens casais, que às vezes tinham uma vida corrida, um trabalhava em um lugar, outro trabalhava em outro, precisou parar um tempo dentro de casa e começaram a se encontrar mais, ali estabelecer novas rotinas, novos hábitos. Famílias que cuidavam de seus pais, adultos cuidavam de seus pais idosos, precisavam se reunir para se mover e organizar as agendas de como cuidar da sua família. No seu trabalho, às vezes você deixou de trabalhar no local físico de trabalho, começou a trabalhar mais em casa. A gente precisou mudar, mas de verdade, a gente está vivendo um momento, ou já viveu, um momento de muita insegurança. Muita insegurança. Nós precisamos aprender a viver, aprender a compartilhar, aprender a se comportar e se relacionar de uma maneira diferente. E tudo que é diferente, tudo a gente precisa mudar, causa insegurança. Mas quando a gente aprende, a gente começa a entender que é possível viver, que a gente pode sim encarar esses novos desafios, pode sim encarar um novo, vencer novos obstáculos. A gente consegue sim organizar a nossa casa, a gente consegue não desistir da nossa família, a gente consegue achar um ponto de equilíbrio, viver em alegria dentro de casa, tornar o nosso dia a dia mais feliz,
a gente consegue viver plenamente em Deus. Não pensar e falar assim, nossa, aonde está Deus? Aonde está Deus nesse momento que não está vendo o caos na terra? Não, o Senhor ele continua cuidando de nós. O Senhor ele fortalece a nossa fé. A gente precisa entender que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, não haja vide, mesmo assim, a gente precisa se alegrar do Senhor. E é sobre isso que a gente vai falar nessa lição, nesse momento. A gente precisa saber e compreender que em momentos de adversidades, em momentos difíceis, é que nós somos experimentados. Abacuque foi um profeta levantado por Deus. O texto, o texto de Abacuque, o livro de Abacuque, ele se encontra naquele intervalo ali dos profetas menores, são 12 profetas menores, ele está ali nesse intervalo, nesse compêndio de profetas menores, que a gente denomina nas divisões da Bíblia, vivendo no tempo da invasão do povo babilônico a Jerusalém. Jerusalém estava prestes a sofrer a invasão, a Babilônia estava dominando todo o território. Jerusalém era o último obstáculo dos babilônicos, e Deus usa Abacuque para poder dizer ao povo que Jerusalém seria destruída, Jerusalém seria assolada, os babilônicos iriam destruir Jerusalém, o povo de Jerusalém seria dominado, o povo de Judá seria dominado pelos babilônicos. Isso causou muito pavor ao povo. Imagine você sabendo previamente que a sua casa vai ser destruída. Já pensou nisso? Sabendo previamente que você vai perder o seu emprego, mas é previamente, sem você saber que vai ter seguro-desemprego, sem saber que você vai ter um aviso a cumprir, sem ter nenhuma estrutura. Você simplesmente vai perder e vai virar escravo. Você vai ser destruído. Deus ele convoca a Abacuque a proclamar a destruição do povo, mas ele também usa esse mesmo profeta de Deus, ele usa esse mesmo profeta para poder dizer, olha, vocês precisam viver pela fé, vocês precisam confiar, vocês precisam depositar sua esperança em Deus, no Senhor, no Todo-Poderoso. Em Abacuque, que está aquele texto tão conhecido que Lutero disse, o justo viverá pela fé. Lutero disse porque está escrito em Romanos. O texto está lá escrito em Romanos, mas o apóstolo Paulo ele pegou e pensou esse texto lá de Abacuque. Abacuque capítulo 2, versículo 4 diz, o justo viverá pela fé. Era Deus chamando ao povo para poder viver por fé, mesmo que a destruição venha por causa do pecado, por causa de toda catástrofe que o povo, de forma muito distante do Senhor que o povo vivia. Os babilônicos iriam vencer eles, mas eles precisavam confiar em Deus que iriam passar por isso. E a fé seria o combustível. Então, quando a adversidade, ela existe em tempos difíceis. Abacuque vivia um tempo difícil. Abacuque vivia um tempo de assolação, um tempo de destruição. Um tempo que estava recebendo o anúncio da opressão que iria sofrer, que todo o povo iria sofrer. A adversidade, ela não forma o caráter de ninguém. A adversidade, ela revela o nosso caráter. Abacuque vivia nessa época, onde a incerteza era muito presente. Numa época de grandes incertezas morais, incertezas espirituais, grande adversidade social. Naquele tempo era o que acontecia ali. Ele então oferece uma jornada espiritual de um homem que vai da dúvida à adoração, da incerteza à fé, da angústia à segurança em Deus. É desse homem que Deus se utiliza. É um homem que é gente como a gente. Gente que tem suas dúvidas, que tem seus conflitos, que tem as suas dificuldades. Gente que fica com medo.
é um homem que tem pavor do futuro, não sabe o que fazer em alguns momentos, mas ele vive a certeza que a segurança vem de Jesus, a segurança vem de Deus. De Deus, aquele em quem ele deposita a fé. Para esse tempo de certeza, a gente não pode perder de vista 3 coisas que o texto nos ensina. 3 coisas que o texto de Abacuque traz para a gente, 3 ensinamentos. Uma é que não temais, aquietai-vos. Êxodo capítulo 14, versículo 13 diz isso. Espera, a gente precisa esperar no Senhor e saber que o Senhor é Deus. Salmos capítulo 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É Deus falando com a gente. É Deus falando nos nossos ouvidos. Olha, saibam que eu sou Deus. Eu estou diante de vocês, eu estou com o controle de tudo. Sempre que nos sentimos angustiados, incomodados, vivendo em aflição, podemos estar certos de que necessitamos parar e esperar, orar ao Senhor antes de tomar qualquer decisão. Às vezes, em tempos de aflição, a gente fica tão desesperado que tomamos atitudes erradas. A gente não aguarda, não espera uma resposta de Deus e achamos que Deus não está fazendo nada e acabamos que metemos nossos pés pelas mãos. Abacuque, ele diz, olha, ainda que dê tudo errado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia, a minha salvação está em Deus. Esperar em Deus, esperar no Senhor, é algo que precisa ser praticado no nosso dia. Pedir discernimento, sabedoria a Ele, que Ele vai nos dar, Ele vai derramar sobre nós. E quando a autor da lição diz que a gente precisa esperar no Senhor antes de tomar qualquer decisão, esse esperar para tomar decisão é muito utilizado também no campo empresarial. Não só na nossa vida espiritual, a gente precisa esperar em Deus, mas toda tomada de decisão importante na nossa vida, a gente precisa entender que é necessário um intervalo para se pensar, digerir, raciocinar, para a gente não tomar decisões de acordo com as nossas emoções. É aconselhado no campo empresarial, se você tem uma decisão muito importante a ser tomada, que você espere pelo menos um dia, para que as suas emoções não interfiram na sua razão, naquilo que você vai usar e precisa usar para tomar de decisão que vai dar um norte para todo o restante da sua vida. Então, toda decisão precisa estar pautada na consciência. E a consciência que a gente chama hoje é que a gente precisa ter consciência que estamos alicerçados no Senhor. Que a gente precisa orar, esperar no Senhor, para que Ele nos responda e nos dê a devida direção. A primeira coisa que eu quero destacar nessa lição é que no versículo 7 diz assim, ainda que, o texto ele começa falando, ainda que a figueira não floresça, ainda que nem haja fruto na vide, esse ainda que, a figueira, quando o autor traz essa figura da árvore, da figueira, é um termo muito simbólico, é uma árvore muito simbólica para aquele tempo, porque é um símbolo de prosperidade e segurança. Mas acentua-se cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem se espante, diz Miqueias capítulo 4, versículo 4. Os figos, os frutos da figueira, são remédios para a úlcera, de acordo com 2 Reis, capítulo 20, versículo 7. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figo, e a tomaram e a puseram sobre as chagas, e ele sarou.
as flores geram frutos. Logo, se não floresce, não há fruto. A figueira, ela é utilizada para essa questão medicinal, ela é utilizada para essa ideia de segurança, que com uma figueira ela pode trazer a sombra, ela pode trazer a paz, ela pode trazer a cura da longevidade, da prosperidade. A figueira no Novo Testamento foi utilizada por Jesus para falar da esterilidade espiritual. Uma figueira que não dá fruto. Lá em Mateus, Jesus ele encontra-se com a figueira sem frutos e ali ele amaldiçoa uma figueira, porque é muito difícil uma figueira não dar fruto. E quando a figueira não dá fruto, ela é estéril. E tudo que é estéril, Jesus fala que ela precisa morrer. A falta do fruto, às vezes, é a falta de vida espiritual. A nossa vida espiritual, ela é medida pela quantidade de frutos que a gente dá. Quantidade e qualidade. A falta de fé também significa esterilidade. A figueira, ela simboliza a nossa vida espiritual, que precisa estar viva e produzindo frutos a todo tempo, sob a pena de secarmos e morrermos, sermos arrancados da terra. O profeta Abacuque, mesmo vendo a falta de fé do povo, não perdia a esperança de que Deus poderia transformar aqueles corações. Como vai a sua produção de frutos em Jesus? Deus, ele deseja que nós produzamos frutos, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide. Aquele povo era um povo que não estava florescendo, era um povo que não estava frutificando, era um povo que não estava curando ninguém, não estava sarando ferida alguma, não estava cumprindo seu propósito. Abacuque fala: ainda assim, eu preciso confiar em Deus para que seja transformado. Abacuque está diante de um povo que não frutificava. Estava diante de um povo que não trazia vida para os lugares. Um povo morto espiritualmente. Mas ele tinha esperança que Deus iria transformar, que Deus iria ajudar, que Deus iria agir. Deus, ele vai honrar a nossa fé e a gente precisa continuar crendo. Ainda que estejamos vivendo tempos de adversidade diante de Deus, diante da sociedade, a gente precisa criar diante de Deus e fé e continuar crendo no seu controle sobre todas as coisas, crendo e tendo esperança nele, que dias melhores virão. Nem que haja frutos na vide, na qual videira simboliza prosperidade e paz. Comércio e renda. Para nós que temos esperança em Deus, a gente precisa crer que a videira também é um símbolo de alegria e que em Jesus a verdadeira alegria ela vai surgir. A verdadeira alegria. A gente precisa buscar isso. Em João capítulo 15, dos versículos 1 ao versículo 8, esse símbolo da alegria, ele é simbolizado também pela videira. A videira que é Jesus, e nós somos os ramos. A gente precisa estar firmes nele, precisamos estar juntos com ele. Segunda coisa, ainda nesse ponto, ainda que não falte o produto da oliveira. A oliveira era nativa da Palestina e muito comum ali. Quando o povo de Israel entrou para tomar posse da terra prometida, a gente vê lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 11, o fruto da oliveira é a azeitona, da qual produz o azeite que serve para a unção, entre outras utilidades. Era uma árvore comum dali. Essa oliveira e era muito utilizada, a gente vê essa árvore em toda a Bíblia e todo momento do povo de Israel,
principalmente, esse fruto, o azeite extraído da azeitona, ela é utilizada para ungir reis, ungir profetas, ungir sacerdotes. É um símbolo muito importante naquela cultura. Um fato curioso é que a oliveira é uma das poucas árvores capazes de atingir séculos de vida sem nunca adoecer. Daí a associação dela à cura, à saúde, à longevidade. Podemos dizer ainda que ela fala de saúde. Ainda que lhe fale a saúde, todavia podemos confiar em Deus, pois Ele pode curar todas as nossas enfermidades. Quando o profeta ele traz o símbolo da oliveira, nesse sentido de saúde e longevidade, ele está falando, olha, ainda que a gente venha perecer, a saúde que temos hoje, ela deixe de existir, ainda que falte o vigor físico, ainda que falte o ar para respirar, ainda que pessoas estejam adoentadas, pessoas estejam sendo feridas, pessoas estejam se perdendo, pessoas estejam morrendo, mesmo assim, eu ainda vou confiar em Deus, no Deus da minha exaltação. Eu exaltarei a Ele, mesmo em meio a todas as enfermidades. E o que falar de enfermidade nos nossos dias? É algo que está latente. A gente precisa se cuidar a todo momento, senão seremos afligidos por essa enfermidade. A gente precisa se cuidar, mas ainda assim, que venhamos a ficar doentes, a nossa confiança vai estar em Deus. Irmãos, quantas vezes nós já testemunhamos curas em nosso meio? Quantas vezes nós já testemunhamos milagres? Até nesse tempo de pandemia, onde pessoas estão padecendo, ainda muitas pessoas estão sendo curadas de forma milagrosa pelo Senhor. Ainda assim que a nossa sociedade esteja sendo assolada por uma grande enfermidade, nós confiamos em Deus. A gente precisa crer nisso e usar isso. Exercitar essa nossa confiança no Senhor. A gente precisa colocar isso em prática. O profeta Abacuque, ele nos ensina a confiar, falando, olha, ainda que a oliveira não dê o azeite, ainda que não dê o fruto, ainda que falte a saúde, ainda que falte o óleo para curar, mesmo assim eu vou confiar no Deus. Você precisa de uma cura? Alguém da sua família precisa de uma cura? Alguém precisa de um milagre? Alguém precisa de um toque do Senhor? Nenhuma enfermidade? A gente precisa orar por isso. Porque o nosso Deus continua curando. Nosso Deus continua agindo. Deus ele já curou em outros tempos, ele continua curando hoje e vai continuar curando. Deus ele cura o nosso físico e também cura as nossas almas. Tem gente que precisa perdoar. Pessoas estão adoecendo por falta de perdão. Estão morrendo por falta de perdão. Querido, estamos chegando ao final do ano. É sempre um tempo de reflexão. É sempre um tempo onde a gente pensa em tudo que a gente vai fazer, que a gente planeja para o ano seguinte. Mas a gente já fez a nossa listinha de quem deixamos de perdoar? A gente já planejou ou meditou em quem a gente de repente magoou, em quem a gente precisa liberar perdão? É necessário para que sejamos curados. Não só de maneira física, mas também uma cura na nossa alma. Uma terceira coisa que, ainda dentro desse ponto, que a gente já falou da videira, já falou da oliveira, o profeta no texto diz, ainda que os campos não produzam mantimento e nos currais não haja gado.
O que o profeta quer dizer nesse texto, nesse trecho? Que com a invasão do exército babilônico em Jerusalém, toda a criação de animais seria levada, todo seria saqueado e o povo ficaria completamente jogado à pobreza, seria jogado à miséria, estaria passando fome, não teria a carne de cada dia, porque os animais, eles, além de servirem como alimento para o dia a dia, ele também era um objeto para se fazer negócios. Eles vendiam e compravam. Eles conseguiam se desenvolver a partir de venda, a partir de negócios, girando em torno da questão da venda de animais. Então, quando o profeta diz, ainda que não haja fruto, e ainda que nossos mantimentos sejam roubados, e nos currais não haja mais gado, que nos currais falte o gado, falte o animal, falte aquilo que vai suprir a necessidade das nossas famílias, mesmo assim nós precisamos confiar no Senhor. Imagina você, pai, mãe, não ter o leite do filho em casa, não ter o alimento para dar para a sua família. A gente trabalha aqui de forma muito linda, movida por compaixão e graça diante do Senhor, ofertando cestas básicas na vida de outras pessoas e o alimento, e a gente vê como ficam felizes as pessoas quando recebem esse mantimento, quando recebem esse alimento. Nesse tempo, muitas pessoas têm passado por esse tipo de necessidade. E muitas pessoas realmente têm exercitado a sua fé. E Deus, no tempo certo, Ele vem e supre a necessidade. Deus, Ele vem e supre tudo que a gente precisa. Pessoas que perderam seus empregos estão encontrando, no momento certo, dado por Deus, o recurso para pagar uma dívida, pagar uma conta, comprar um remédio, comprar comida, mesmo não tendo nada em casa. Exercitar a fé, exercitar a confiança é saber que a provisão virá. Por isso que o profeta diz, ainda que os campos não produzam mantimento nos currais, ainda que não haja gado, ainda que, precisamos nos alegrar no Senhor. O profeta convida o povo a continuar crendo em Deus, crendo no Senhor. E se o trigo faltar, ainda haverá e Deus vai enviar o mantimento. Segunda coisa, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. No versículo 18 diz, ainda que isso viesse a acontecer, exultarei no Deus da minha salvação. Essa versão que eu tenho aqui diz, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. A nossa alegria, ela precisa vir do Senhor. E devemos sempre buscar dessa fonte, e que se encontra na fé que temos nele, no relacionamento que temos com ele. Abacuque, ele aprendeu a confiar no Senhor, mesmo diante de um coração amargurado com as diversidades da sua vida. Ele aprendeu a confiar em Deus e por isso ele fala, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Quando Abacuque diz isso, se a gente olhar para o contexto geral, ele não tinha muitos motivos para poder se alegrar. Ele não tinha muita coisa para poder se festejar. Depois que os babilônicos passassem por Judá, não restaria mais coisa nenhuma de valor. Eles destruiriam as construções, saqueariam
os tesouros e devastariam lavouras e pomares. A economia se desestabilizaria e não haveria motivo para cantar. Mas Abacuque sabia que Deus, mesmo assim, ainda estaria assentado no seu alto e sublime trono, com controle sobre todas as coisas. Abacuque, ele não podia se alegrar por causa das adversidades, por causa de tudo que estava acontecendo ao seu redor. Abacuque, ele não tinha motivos para festejar. É fato que nesse tempo de muita dificuldade que estamos vivendo, a gente não tem muitos motivos para festejar. E eu ouvi isso muito esse mês de dezembro. Está chegando o final do ano, está chegando o Natal, mas a gente não tem muito motivo para festejar nesse ano de muita dor, muita luta. Realmente não tem muito motivo para festa. Mas a gente precisa ter a alegria de Deus no nosso coração. A gente precisa encontrar em Deus o motivo de nos alegrarmos, porque já diz o texto bíblico lá nos livros da lei, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A gente precisa compreender que a alegria e a paz que excede todo entendimento, essa alegria que é transbordante e abundante, ela não surge a partir das circunstâncias. Ela não surge a partir daquilo que a gente tem. Não surge a partir das pessoas que estão ao nosso redor. Não é pelas coisas que nós temos de matéria. Um carro, um celular, uma casa, algo importante na nossa vida, não vem a partir das nossas conquistas. A alegria, essa alegria que é reconhecidamente sobrenatural, ela vem de Deus. Aonde no meio da dificuldade, no meio da destruição, a gente consegue vislumbrar um momento de alegria, um momento de alívio. Abacuque, ele nos dá essa receita, ele nos dá essa dica. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Quando o profeta ele fala, no Deus da minha salvação, ele transfere para Deus toda a sua expectativa de algo bom. Às vezes nós temos a expectativa e confiamos nas nossas mãos para gerar coisas boas na nossa vida. Mas, quando não conseguimos, nos frustramos. Porque acreditamos no nosso potencial. E nós que somos limitados, achamos que na nossa limitação saciaremos o nosso desejo de felicidade. Mas a nossa felicidade ela precisa ser encontrada em alguém que está sobre todas as coisas e é maior sobre todas as coisas, que criou todas as coisas e que sabe a maneira plena de nos dar e depositar e preencher o nosso coração de toda a alegria. E é somente em Deus. A alegria vem do Senhor. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É só Ele que pode tirar e salvar a gente de qualquer circunstância. Salvar e mudar a nossa realidade. Ele sabia o que aconteceria em toda a terra devastada. Poderia causar muita tristeza, mas ele tinha uma certeza de que Deus estava no controle de todas as coisas. Tudo estava ruindo ao seu redor. Os ímpios pareciam prosperar mais do que os justos. Entretanto, ele trocou toda a aflição que sentia por uma esperança inabalável que vem de Deus. Tem uma música que a gente canta aqui na igreja que nós não seremos abalados. Não seremos abalados. Porque confiamos em nosso Deus. Que no seu eterno amor, Ele sustenta nossas vidas. E por confiarmos nele, nós conseguimos passar por qualquer adversidade. Queridos, passar por adversidades não é
desprezá-la, é simplesmente passar. Vamos viver, Deus vai nos sustentar e Ele vai nos guiar. A alegria é algo que vem de dentro, não é algo externo. Não estamos precisando de algo, mas é algo que sai do nosso peito para fora, lá do nosso íntimo, lá da parte mais escondida do nosso ser, onde Deus ele precisa habitar, de forma que quando saia, venha alastrando, de forma a preencher completamente. Mesmo que o mundo venha sufocar o nosso coração, os nossos pensamentos venham sufocar o nosso ser, a gente vai conseguir vencer, porque a alegria de Deus está em nós. Todavia eu me alegro no Senhor, embora pelo momento o profeta estivesse num abismo de derrota e de desolação. Abacuque retinha sua esperança. Sua certeza jamais deveria ser deixada à mercê das vicissitudes da vida, que o circuncidavam. Ele tinha de encontrar o testemunho de Deus em seu próprio coração, pois, do contrário, jamais poderia achar esse testemunho. Se Abacuque, ele se rendesse às situações do seu dia a dia, do que estava posto diante dele, ele não conseguiria se alegrar. Porém, ele fala, eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Queridos, você já conseguiu se alegrar nesse tempo? Você já conseguiu, em meio a tanta destruição, viver tempos de alegria? Diga para a gente, se você quiser compartilhar, compartilhe com alguém. Fala, olha, Deus me deu alegria de tal coisa. Deus me deu alegria, me deu uma nova expectativa. Deus me deu uma nova visão. Passei por tal situação, mas Deus gerou em mim alegria. Gerou no meu coração alegria. A lição ela vem concluindo dizendo, mesmo no meio da ruína absoluta e da forma abjeta que ocorreu quando os babilônicos capturaram Jerusalém, o profeta estava preparado para confiar em Deus. Ele percebeu a paz interior que ultrapassava todo o entendimento, que não dependia da prosperidade externa. O profeta, com toda a adversidade que estava iminente, declara sua fé, falando de que nada o faria abandonar Deus. E ainda que viesse as dificuldades, contudo, ele confiaria e se alegraria no Deus da sua salvação. E você? Você confia em Deus? Tem confiado no Senhor? Em quem você tem depositado a esperança? Quantas vezes, nesse ano, você já depositou mais esperança em você do que em Deus? Quantas vezes esse ano você pensou que você só seria feliz se aquela situação desse certo? Você só seria feliz se conseguisse o emprego? Você só seria feliz se não perdesse o emprego? Só seria feliz se algo diferente e extraordinário acontecesse na sua vida? Será que Deus ele tem sido motivo da sua alegria? Abacuque nos ensina que precisamos confiar e nos alegrarmos no Deus da nossa salvação. Não importa qual momento estamos vivendo, se estamos passando necessidade ou estamos vivendo em fartura, em tempos de tempestades ou bonança, se estamos derrotados ou em vitória, se experimentamos fracasso ou sucesso, ou se em juízo ou salvação, o que importa mesmo é que em qualquer situação
bem-aventurados aqueles que temem o Senhor e que andam segundo os seus caminhos. Salmos 128, versículo 1. Deus, ele nos capacita para todas as situações do nosso dia a dia. E isso precisa gerar em nós confiança para vivermos na dependência dele e descansando nele. Para pensar e agir. As dificuldades são reais e muitas vezes inevitáveis, mas como você tem enfrentado, como nós temos enfrentado as adversidades do dia a dia? Em meio às adversidades, Deus, ele tem sido o alvo da nossa confiança? Ou será que a gente busca em nós ou em outras pessoas a confiança que deveria estar em Deus? Muitos têm motivo de se alegrar com pequenas coisas. Motivo de se alegrar com pessoas. Motivo de se alegrar com bens materiais ou situações. Mas qual tem sido o motivo da sua alegria? Não estou dizendo que a gente não possa ser feliz com as nossas conquistas. Mas e quando aquela nossa conquista acabar? Quando aquela nossa conquista for destruída? Será que continuaremos alegres? A alegria, ela precisa vir de Deus. Porque a partir da alegria, independente de tudo que nós tivermos, nós podemos dizer, nossa, eu já sou alegre, eu já sou feliz. Essa conquista que eu tenho foi mais um presente de Deus para a minha vida, porque a minha alegria não está nesse objeto, não está nessa conquista, mas está em Deus. Eu seria muito mais feliz se eu tivesse tal coisa. Eu seria muito mais feliz se eu tivesse tal situação, se eu conquistasse a minha casa, se eu conquistasse a minha independência financeira, eu seria muito mais feliz. Quando a gente diz que a gente só seria feliz se, a gente diz, nós não somos alegres agora. Nós não somos felizes agora. Porque a nossa felicidade está em algo que ainda não existe. Mas eu te convido, nesse momento, a orar a Deus e colocar a sua confiança no Senhor, depositar a sua expectativa no Senhor, a sua esperança no Senhor e pedir a Deus que derrame alegria no seu coração. Derrame alegria e esperança no seu coração, na sua vida, para que a sua felicidade seja plena agora. E não quando você tiver alguma coisa, porque nós recebemos Deus, recebemos Jesus no nosso coração para sermos completos agora. A alegria de Jesus invade o nosso coração no hoje, não é no amanhã. É no momento que a gente entende e entrega a vida a Ele. Eu quero encerrar orando essa lição e pedindo a Deus que, nesse momento, quando entendemos que há adversidade são tempos difíceis, que nesses tempos difíceis nós podemos encontrar alegria no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê frutos, ainda que sejamos saqueados, que os nossos celeiros sejam roubados, que falte animais no nosso campo, falte alimento na nossa mesa, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha exaltação, no Deus da minha salvação. É em Deus que a gente acha alegria. É momento de alegria, é momento de festejar. Festejar um 2020 diferente? Sim, se alegrar por um 2020 diferente. Se alegrar no Senhor, porque chegamos até aqui. Corações gratos a Deus, porque podemos viver e exaltar o seu nome. Deus, Ele nos preenche, Ele nos sustenta, Ele dá tudo que a gente precisa.
Por isso que a alegria vem dele, a saciedade vem dele, a satisfação vem dele. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo de estudo da sua palavra, onde o profeta Abacuque, mesmo em tantas adversidades, Deus, ele declara e proclama a alegria que vem de ti. Deus, obrigado porque os textos desse profeta estão na sua palavra e a palavra do Senhor para o nosso coração, para nos ensinar que mesmo em tempos de dificuldade podemos viver em alegria. Obrigado por esse ano, Deus. Somos gratos por ter chegado até aqui, mas já pedimos pelo ano que vai entrar, para que o Senhor continue derramando graça e bênção sobre as nossas vidas e a cada dia possamos nos alegrar por tudo que o Senhor vai nos presentear. Em nome de Jesus, depositamos a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, o Deus que dá alegria e a paz que excede todo entendimento, o Deus que guarda os nossos corações em todos os momentos. Que nossa alegria e a nossa salvação, que está em Ti, venha, Deus, sempre ser latente, presente em nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Querido, muito bom ter você com a gente. Quero te convidar a continuar nos acompanhando nas redes sociais, aqui no nosso canal no YouTube da igreja. Curta, se inscreva e compartilhe essa live, essa transmissão, esse vídeo. Compartilhe com outras pessoas, se esse vídeo te abençoou, que precisamos espalhar a alegria que vem de Deus. A gente precisa comunicar isso. Eu quero te desafiar a convidar a pessoa para se inscrever no nosso canal. Nós temos aí cerca de 770 inscritos, mais ou menos. Precisamos bater 1.000, irmãos. Precisamos chegar a 1.000 pessoas inscritas para poder facilitar e muito as transmissões da nossa igreja. Hoje, às 20 horas, nós temos a celebração da noite. Na próxima quarta-feira, nós temos a última mensagem da série Quarta das Viradas, virada temporal. É um momento que a gente precisa virar a nossa percepção de tempo. É um novo tempo que nós estamos vivendo. A gente precisa buscar em Deus a compreensão para vivermos, discernirmos tudo que vai desenrolar nesse novo tempo das nossas vidas. E te convido a estar com a gente no dia 31, na celebração da virada. Vai ser uma noite fantástica, você não pode ficar de fora, você não pode perder. Se inscreva através da Secretaria da Igreja para essa grande celebração, que vai faltar espaço. Nós estamos aqui com capacidade reduzida, com todos os cuidados por causa do protocolo da Covid, e você pode vir em paz, com tranquilidade. Se você se sentir à vontade, venha, que vai ser muito gostoso a gente estar junto aqui, vai ser uma grande festa, vai ser um momento ímpar. E a gente já quer celebrar o 2021, que vai ser um tempo marcante na nossa igreja, vai ser um tempo novo, mais um tempo de mudança que Deus já tem feito e tem startado em nós. Então, te convido a estar conosco no dia 31. Venha, eu te encorajo muito a vir e celebrar e participar, porque a sua igreja, essa igreja, ela está avançando e você não pode ficar de fora. Venha servir, venha se alegrar e venha se festejar com a gente. Deus abençoe sua vida. Até domingo, daqui a pouco à noite, na celebração da noite. Vamos viver esse tempo de festa, vamos viver esse tempo de adoração e exaltação ao nome de Jesus. Que Jesus venha sempre brilhar nos nossos corações. Celebramos o Natal nesses dias e que isso venha sempre marcar o nascimento de Jesus, aquele que veio para nos salvar e dar uma nova vida com Cristo, nos reconectar a Ele. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. E assim a gente encerra. Até mais. Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau. Até uma próxima celebração.